tudo bem? Como você está? Como tem passado? Tem usado a máscara corretamente? Tem feito o distanciamento social? As coisas já estão diferentes, né? A gente está começando a retornar para a vida normal, mas ainda não podemos deixar de usar a máscara e usar da forma correta. Não adianta deixar o nariz de fora. Ai, professora, mas essa máscara parece que eu estou sufocado. Pois é, mas é isso. Tem que ficar com a máscara para se proteger. Lavar as mãos, que é um hábito de higiene que a gente tem que ter para a vida, né? E manter o distanciamento, por enquanto. Acho que já a vacinação chega para todo mundo e aí a gente começa a retomar a nossa vida pro jeito normal, né? Eu sou a professora Ana Carol e vamos para mais uma aula. Bom, hoje a gente vai conversar sobre personalidades. Pode ser que você esteja pensando sobre a minha personalidade, professora, como eu sou, se eu sou tímido, se eu sou extrovertido, brincalhão. Não. Nós vamos falar das personalidades que são aquelas pessoas famosas. Sabe qual? Antes da gente começar, vamos definir então esse conceito, que a gente costuma usar o conceito personalidades vulgarmente, né? Ele é mais usado no público geral. Mas a palavra famoso, célebre, celebridade é mais adequada. Lá no dicionário, olha lá como a gente vai ter. Que tem fama, célebre, renomado, muito conhecido. Que é incomum, excepcional. Então, segundo o dicionário, a definição para famoso é essa. A gente usa o termo personalidade mais vulgarmente entre nós. Então, a gente vai conversar sobre essas pessoas que a gente costuma admirar, costuma acompanhar, seguir, né? Gosta de comprar os materiais relativos a essa pessoa. Antes da gente começar, me conta aí. Quem são os famosos que você gosta e que você admira? São da internet, são músicos, são artistas, são atrizes, atores? Quem são eles? Quem são essas pessoas? Ou será que você gosta de um jogador de futebol? Ou será que é um cientista? Quem são as pessoas que você gosta de ver na televisão, ou na internet, ou na mídia e pensa, puxa, gosto dessa pessoa, gostaria de ser como ela, ou gostaria de fazer as coisas como ela? Quem será que são? Você já pensou, então, por que essas pessoas são consideradas personalidades, por exemplo? Por que será que você gosta delas? O que faz elas serem as suas personalidades, os seus famosos favoritos? Eu tenho os meus, por exemplo, relacionados à música, que eu gosto muito porque eu considero que são bons músicos, que tocam músicas interessantes, que me agradam, né, que eu gosto de ouvir. Tenho também atores e atrizes que gosto muito, que acompanho, então sempre que eu ouço que alguma dessas pessoas que eu admiro vai lançar um filme ou vai fazer alguma coisa, eu já corro para querer assistir, porque são pessoas que eu admiro, que fazem parte da minha história, porque eu acho que fazem um trabalho muito bom. Mas eu também gosto de muitos escritores, gosto de cientistas, gosto muito de pensar como é que eles elaboraram as coisas, né? Como eles conseguiram pensar em coisas que ninguém tinha pensado antes. Então a gente tem várias pessoas diferentes, né? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas que estão na internet, né? Os youtubers, os influenciadores digitais que a gente tanto fala, né? Quem são essas pessoas? Você consegue pensar por que elas são consideradas famosas? Vai pensando sobre isso. Agora eu quero te convidar para a gente conhecer algumas celebridades. Mas eu fiz de um jeito diferente. Eu não trouxe aquelas pessoas que muito provavelmente você conhece aí, que estão em todas as mídias, que estão em todo lugar. Eu selecionei pessoas que são muito conhecidas, que são muito famosas por diferentes razões. Algumas eu tenho certeza que você já ouviu falar. Pode ser que algumas outras você não tenha ouvido ainda. E aí a gente vai fazer uma viagem pelo tempo. Isso aí. Eu decidi, junto com você, traçar uma linha do tempo das pessoas famosas. E aí a gente vai começar primeiro lá no século XVII. Eu gostaria de ter trazido de muito antes, mas aí eu tive que recortar, tive que fazer uma escolha num determinado período do tempo, senão a gente nunca ia conseguir terminar, porque são muitas pessoas e muitas coisas para contar, né? Então, olha lá, o século XVII compreende o período de 1601 até 1700. Então, tudo que aconteceu dentro deste período de tempo, dentro desses anos, a gente atribui ao século XVII.
Então, comece a pensar lá, né, que o século XVII, as tecnologias eram muito diferentes do que a gente tem hoje, as sociedades viviam de formas muito diferentes, então você precisa colocar o seu pensamento nisso, que não era como nos dias atuais, era tudo bem diferente. Nossa primeira viagem, a nossa primeira parada vai ser lá na Inglaterra, no ano de 1665. E aí eu vou te apresentar um cara que muito provavelmente você já ouviu falar, e que logo, se já não estudou, você vai estudar sobre ele, porque ele ainda faz parte das nossas vidas. Olha lá quem eu trouxe. Sir Isaac Newton. Já ouviu falar dele? Pois é, ele é um cara bem importante, foi muito importante na história. Ele era matemático, físico e astrônomo. E olha que coisa curiosa, o Isaac gostava de artesanato. Então, todas as coisas que estavam relacionadas a trabalhos manuais, desmontar coisas, produzir, fazer, ele gostava muito. E tinha um outro gosto muito especial também, que era por leitura. Os estudiosos dele, hoje, quase afirmam que talvez ele tivesse uma síndrome de Asperger, que era o que a gente considerava antes, chamava antes de autismo. Ele era muito tímido, não gostava de estar com as pessoas, estava sempre recolhido e era muito ficcionado em fazer leituras e construir coisas, né? Então, por isso, a partir dos estudos, o levantamento do que era possível, os estudiosos desse cientista afirmam que talvez ele fosse uma pessoa que tivesse a síndrome de Asperger. E olha só que legal, o Newton enfrentou uma pandemia também, que foi a da peste negra. Bom, dentro desse cenário, eu tenho certeza que os seus professores em outro momento já falaram para você que não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia, né? Claro que hoje ela tem um outro significado, a gente consegue informações do mundo inteiro, sabe onde ela começou, por que ela começou, né? As tecnologias permitem isso. Agora pensa isso no século XVII, que dificuldade. E aí ele passou pela pandemia da peste negra, e por isso ele estava estudando na universidade e, em função disso, para se proteger, sabe o que ele fez? Quarentena. Precisou se recolher. E aí ele decidiu voltar para o lugar de origem dele, que era uma fazenda, né, um lugar rural, diferente da universidade. E aí permaneceu lá, protegidinho, quietinho, longe das pessoas, para poder garantir que não fosse infectado pela peste negra. Você acredita que na quarentena ele elaborou teorias que até hoje a gente utiliza na vida? Olha lá. Ele elaborou a lei da gravidade. E tudo que ele descobriu, todas as outras leis da mecânica que ele elaborou, também possibilitaram viagens espaciais. Você, ao longo dos seus estudos, também vai se deparar com as leis de Newton e vai estudar um pouco sobre elas, vai aprender a usar as fórmulas para a solução de alguns problemas. Então, num outro momento, com os professores corretos, você também vai saber um pouquinho mais de Newton. Por agora, eu vou te contar uma história bem curiosa sobre a elaboração da lei da gravidade. Estava lá o Newton recolhido na sua quarentena, esperando a peste negra passar, e ele começou a observar as macieiras. Pois é, as macieiras. E ele percebeu que todas caíam em linha reta. Isso provocou nele uma curiosidade. Porque ele começou a pensar, bom, as macieiras poderiam cair girando, ou elas poderiam fazer uma curva, ou elas poderiam ter qualquer outro movimento diferente de uma linha reta. As pessoas costumam dizer e contam uma história que não é verdade, de que uma maçã caiu na cabeça dele enquanto ele estava sentado embaixo de uma macieira e que por isso ele elaborou a lei da gravidade. Mas não é verdade. Foi a partir da observação, de ver as maçãs caindo, é que ele elaborou isso. E aí, quando ele conta para um amigo sobre isso, ele usa essa figura de linguagem para dizer que a maçã caiu na sua cabeça, mas não é verdade. Ele estava apenas observando, foi uma forma, um jeito de falar. E aí, então, ele elaborou a teoria de que havia uma força que puxava, então, essa maçã. E essa maçã era atraída por ela. E essa força tinha que estar no centro da Terra. Por isso, a lei da gravidade, que é o que a gente conhece hoje, né? Essa força que nos mantém presos ao chão, por assim dizer, que nós estamos sendo puxados para o centro do planeta. Só que a gente sabe disso hoje a partir de muitos estudos, muitas tecnologias nos permitiram perceber. O Newton pensou nisso observando a partir dos estudos e das leituras que ele tinha feito. Então você imagina que lá
no ano de 1600, para que ele elaborasse tudo isso, quão fantástica e genial era a cabeça dele, né? Eram as coisas todas que ele pensava. Só uma história sobre ele, tem muitas outras coisas que você pode descobrir, mas aí fica por sua curiosidade quando você estiver navegando pela internet. Agora eu queria te contar um pouquinho o que será que estava acontecendo aqui no Brasil, enquanto Newton estava lá, passando pela pandemia de peste negra. Porque temos que lembrar, né? O Brasil já existia, já estava aqui acontecendo, né? A coisa já estava rolando. Vamos ver? Olha lá o que estava acontecendo aqui enquanto o Newton estava lá elaborando a lei da gravidade. Os holandeses, que há muito tempo estavam querendo invadir as terras do Brasil, conseguiram, lá pelo estado da Bahia. Então, ocorre a invasão dos holandeses, porque as terras estavam aqui tomadas pelos portugueses. Lembra lá da história, né, que os portugueses chegaram e o primeiro lugar onde ficaram foi ali, onde é Salvador hoje, na Bahia. E os holandeses conseguiram invadir. Pouco tempo depois, eles já foram expulsos pelos portugueses novamente. Mas já foi uma grande vitória que eles tivessem entrado em terras que, naquela época, eram portuguesas. Tinha outro cara também, numa luta bem intensa, bem forte, que era esse daí que você já deve ter ouvido falar também, Zumbi dos Palmares. Esse escravo fugitivo que ficou tão conhecido porque ele era o líder do Quilombo dos Palmares. Ele não foi o único líder, ele substituiu um outro que acabou falecendo. Então você tem que lembrar lá que no século XVII a escravidão estava acontecendo, né? Então o povo africano era trazido forçadamente para o nosso país e tinha que realizar trabalhos sem receber nada em troca. Recebiam, né? Muita violência, um tratamento muito ruim, porque eram tratados como objetos, né? E aí o Zumbi se revoltou com isso. E aí o que ele fazia? Ele defendia esses escravos e ele auxiliava os escravos para que eles pudessem fugir das fazendas e sair dessa situação de escravidão. E aí eles ficavam todos recolhidos no Quilombo dos Palmares. Claro que ele defendia o fim da escravidão, mas aí uma hora ele foi morto. O Zumbi era conhecido por ser um excelente guerreiro. Ele utilizava as artes da capoeira. E aí ele conseguia, em diversas vezes, em muitas batalhas, se safar e conseguia fugir e retornava ao Quilombo. Ele era tão odiado por todos e tão procurado que acabou sendo morto num determinado dia, não conseguiu fugir. E foi no dia 20 de novembro de 1695. Inclusive essa data é a data que comemoramos o Dia da Consciência Negra, lembra? Isso aí. Ele era tão procurado e todos queriam tanto ter certeza que ele tinha sido morto que ele foi decapitado. A cabeça dele foi arrancada e foi levada para que as pessoas pudessem provar que realmente Zumbi tinha sido morto, né? Tinha sido executado. E isso terminou com a escravidão, professora? Não, claro que continuou e outros líderes continuaram a luta para que o fim da escravidão acontecesse. Mas o Zumbi ficou como essa figura tão importante. Já tinha ouvido falar dele? Provavelmente sim, né? Depois você pode pesquisar um pouco mais, porque tem muito mais informações que você vai descobrir sobre esse cara, tá bom? Vamos mudar de século? Já trouxe alguma coisa do século XVII. Então agora a gente vai para o século XVIII, o próximo século, que compreende o período do tempo de 1701 até 1800. Então a gente ainda está no mesmo pensamento, aquela sociedade que já tinha avançado com algumas tecnologias, mas não era nada comparado aos dias de hoje. E também era uma sociedade com culturas e costumes bem diferentes do que nós temos hoje, né? Então, você precisa sempre fazer esse deslocamento do seu pensamento para quando pensar nas coisas que aconteciam em diferentes momentos. Vamos lá? Agora a gente vai para a Suécia. O ano é 1742. E aí eu vou te trazer esse cara, porque o que ele inventou tem sido muito usado nos últimos tempos por nós, tem sido muito importante para identificar a doença que está aí nos assolando, né, e nos deixou em casa por tanto tempo, que é o coronavírus. Olha lá quem eu trouxe para você conhecer. Anders Celsius. A gente quase não ouve falar dele, né? Pois é. Ele também era professor. E a gente usa o termo grau Celsius justamente em homenagem a ele, porque foi ele que inventou. Então, quando você vai olhar lá a temperatura, por exemplo, consegue ver que estamos com 20 graus Celsius, é por causa desse cara. Foi ele que trouxe esse nome e essa nomenclatura. E ele inventou também o termômetro, como a gente conhece.
que a gente tem usado tanto, né? Claro que no começo ele não era tão tecnológico como é hoje, né? Que é digital, a gente só encosta ali próximo à testa ou no pulso e consegue verificar a temperatura. Antes ele era feito com mercúrio, e aí a gente colocava debaixo do braço para poder verificar a temperatura. E aí ele foi avançando conforme as tecnologias, mas só foi possível que isso acontecesse porque o Anders então pensou nessa tecnologia no primeiro momento. Viu só que legal? Você tinha imaginado que lá no século XVIII o cara já tinha inventado isso? Que você está usando até hoje, faz parte da nossa vida para medir temperatura, para saber sobre o tempo e tudo mais? Pois é. Vamos lá? Vamos então agora para a Inglaterra. De novo, vamos à Inglaterra, né? O ano agora é 1796. E agora a gente também vai falar de um cara muito importante, ainda mais nos dias de hoje. O nome dele, Edward Jenner. Ele era um médico e ele trabalhava especialmente na área rural. Eu descobri que aos 13 anos ele já era auxiliar de um médico em cirurgias. Imagine você com 13 anos ajudando um médico a realizar cirurgias. Um outro tempo, uma outra cultura, uma outra sociedade. Pensa nisso. E aí ele também viveu uma epidemia, né? Então, lá na Inglaterra estava tendo uma epidemia de varíola. E era uma doença que estava acometendo muitos ingleses. Era uma média de 4 mortes a cada 5. Então, 5 infectados com varíola, desses 5, 4 vinham a óbito, ou seja, morriam. Então, era uma doença bem perigosa. Sabe o que ele fez? Nada mais, nada menos do que inventar a vacina. Mas, professora, como é que ele fez isso assim? Do nada ele inventou a vacina? Não. Também a partir da observação. Então, olha só. O Edward começou a notar que as pessoas que ordenhavam as vacas, né, que tiravam o leite das vacas, contraíam um tipo de varíola que era a chamada varíola bovina. E ele percebeu que quem já tinha contraído essa varíola não pegava a varíola humana. E a varíola bovina não era tão agressiva, tão prejudicial à saúde dos humanos quanto a humana. Observou e pensou, opa, então, se essa galera que está lá ordenhando, tirando o leite da vaca, não pega a varíola humana, pode ser que se eu pegar um pouco do pus da ferida, porque a varíola tem uma característica de fazer várias feridas pelo corpo e aí produz um pus. Aí o Eduardo foi lá, pegou uma seringa, tirou um pouco do pus de uma das feridas de quem estava com a varíola bovina. Foi até um menino de 8 anos, chamado James Phipps, e injetou nele o pus, ou seja, o vírus infectou o menino. E aí ele ficou doente com a varíola bovina, mas teve sintomas leves, apresentou um pouco de febre e logo passou e ficou bom. Aí o James, num outro momento, foi em uma pessoa que estava infectada com a varíola humana e fez a mesma coisa. Pegou a seringa, tirou o pus e trouxe para o James e injetou nele novamente. Sabe o que aconteceu? Nada. O James ficou bem. Não desenvolveu a varíola humana. A partir disso, então, a vacina passou a ser inventada. Os médicos do mundo todo, então, passaram a fazer esses testes e só depois que o mundo inteiro tinha validado isso, é que o Edward, então, foi considerado o pai da vacina. Você lembra que quando a gente estava discutindo sobre a vacina do coronavírus, a gente ouvia falar que a comunidade médica tinha que aprovar as vacinas, que não era assim só o laboratório desenvolver uma vacina e dizer que tinha a vacina que ela podia ser distribuída? Pois é, quando uma medicação, quando uma vacina vai ser distribuída à população, primeiro a comunidade médica se reúne e verifica os estudos todos, como foram feitos, a eficácia desses estudos. Então, uma série de fatores são analisados para que daí essa vacina possa ser aprovada e aí então possa ser distribuída. Por isso que a gente ouvia tanto aquela discussão de que precisava aprovar. Hoje a gente tem várias que foram aprovadas, por quê? Porque mostraram eficácia, que funcionam, que são eficazes para combater o coronavírus. Tudo por causa desse cara que lá no século XVIII observou as pessoas ordenhando as vacas e aí começou a fazer essas ligações. Você viu só quanta coisa pode ser inventada a partir da observação? Claro que isso aliado com outros conhecimentos, né? Com as leituras que ele tinha, ele já era médico, então ele já conhecia tudo. E aí o seu interesse estava voltado, claro, para as coisas que ele fazia da sua profissão. Gostou? Sabia dele já? Tinha ouvido falar? Viu só? Agora a gente vai lá para a Áustria.
O ano também é 1742. Só que agora a gente vai falar de música. Talvez você vá dizer, professora, esse tipo de música aí dessa época é muito cringe. Será que você vai falar isso? Você já ouviu música clássica? Já parou para só escutar e ver como ela pode ter alguma beleza e pode ter algum prazer guardado em ouvi-la? Por isso eu trouxe para você este cara aí, ó, Wolfgang Amadeus Mozart. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele era músico e compositor e já compunha com 5 anos. E aí o pai dele achou que ele era um gênio da música e começou a estimular e matriculou ele em escolas para que ele aprendesse cada vez mais sobre música. E ele aprendeu. Aprendeu tanto que compôs mais de 600 obras. Tem muita coisa dele para ouvir. Eu trouxe agora para você um vídeo onde você vai ouvir só um pedacinho de uma das peças que ele compôs. Ouve com atenção e com cuidado para você ver como é gostoso você escutar um pouco de música clássica. Vai lá! Então, gostou? Tem uma dica para te dar. A neurociência já comprovou que quando a gente vai estudar, quando precisa se concentrar para alguma atividade, a música clássica age no nosso cérebro, fazendo com que a nossa atenção fique mais focada. Então a dica é essa. Quando você for estudar aqueles conteúdos que são bem complicados, que você acha bem difíceis, coloca uma música clássica baixinha para você escutar, porque ela vai auxiliar. É como se ela fosse um pequeno alimento para o seu cérebro ficar mais atento e mais focado. Então é como se você aprendesse melhor. Tá vendo como a música clássica pode te ajudar? Além do que é uma delícia, relaxa, né? Ajuda a gente a ficar mais tranquilo. Eu gosto muito para ouvir em determinados momentos, também não ouço o tempo inteiro, gosto de muitos outros tipos de música. Mas a música clássica também faz parte da minha playlist, devia fazer parte da sua também. Vamos continuar? Então agora vamos ver o que estava acontecendo no Brasil enquanto tinha um cara inventando vacina, enquanto tinha outro produzindo músicas que estão conhecidas e ouvidas até hoje. Olha lá. No ano de 1759, os padres jesuítas estavam sendo expulsos do Brasil. Isso mesmo, expulsos, escorraçados, saíram e foram ligeiro embora. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, junto com eles, chegou também um grupo de padres conhecido como Companhia de Jesus. Era um grupo de padres que vinham com o objetivo de catequizar os indígenas que estavam aqui. Lembra que os europeus consideravam a cultura indígena como muito fora do padrão, não dava para ser daquele jeito. E precisavam catequizar, educar esses indígenas. E aí os padres cumpriam essa função. A gente pode dizer que esses padres foram os primeiros professores e elaboraram aí as primeiras escolas que nós tivemos aqui no Brasil. Claro que não exatamente como a gente conhece hoje. Só que daí, depois de passado um tempo,
A coisa aqui no Brasil começou a crescer, começou a ficar muito bom, né? Começaram a descobrir que o Brasil tinha muitas riquezas, e daí os governantes, os monarcas começaram a pensar, ó, tá na hora da gente deixar isso aqui mais profissional, não tá bom. E aí um cara chamado Marquês de Pombal decidiu que o Brasil precisava tomar um rumo diferente, precisava se profissionalizar e melhorar. E para isso ele achou que os jesuítas precisavam sair do país. Não pensou duas vezes, mandou todo mundo embora. E aí foi um marco bem importante para a história da educação e para a história do Brasil. Sabia dessa? Tem outra coisa acontecendo também, olha lá. Em 1792, esse cara que você talvez não saiba quem é direito, mas ouve falar sempre dele, que é o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado no ano de 1792. Tão importante é que tem um feriado com o nome dele, né? Com o apelido que ele tinha, Tiradentes. Esse apelido existe porque ele era uma espécie de dentista mesmo, né? Naquela época não tinha a profissão de odontologista como nós conhecemos hoje, e o Joaquim trabalhava também com isso. Ele era militar, né? Era como se fosse um tenente. E aí o que estava acontecendo? Lá em Minas Gerais havia ouro e diamantes, e Portugal estava retirando esse ouro e esse diamante estava enriquecendo, e viu que aqui no Brasil tinham todas essas possibilidades. Acontece que o ouro e o diamante não duraram a vida inteira, começaram a acabar. Então já não tinha mais tanto ouro e diamante para ser retirado. Só que Portugal ficou achando que estava errado, que tinha gente desviando esse ouro, que estava roubando esse ouro, levando embora de outro jeito. E aí, o que ele fez? Ele aumentou muito os impostos. Ele começou a cobrar demais da população alguns impostos. E aí, o que aconteceu? A galera começou a se revoltar, né? Porque não era só uma questão. Havia, sim, um desvio desse ouro e desse diamante. Mas a população em geral não tinha nada a ver com isso. Estava pagando um preço muito alto. E aí, o Joaquim começou a encabeçar um movimento que era da Inconfidência Mineira. E aí descobriram ele. Sabe por quê? Porque de todos os líderes desse movimento, ele era o único que não tinha muita grana. Não tinha posse, não tinha terras. Ele era só um militar. E aí no final, no julgamento, acabou que só ele foi condenado à execução. Foi enforcado e esquartejado. Por que isso, professora? Porque naquela época as autoridades queriam mostrar a toda a população que quem inventasse de ir contra o governo ia sofrer aquele tipo de violência. Então era como um aviso. Difícil, né? No final, o Tiradentes se tornou um grande herói, um mártir, né? Por isso a gente lembra disso e lembra dele até hoje. Mais uma celebridade aí para você ter no seu hall de celebridades. Quem sabe você não fica fã dele também quando for estudar sobre ele mais. Vamos mudar de século? Tá pronto? Então a gente vai para o século XIX. Século esse que tem os anos de 1801 até o ano de 1900. Vamos lá? Tá pronto? Nós vamos então primeiro para a Polônia. E aí a gente vai conhecer uma cientista que eu gosto muito, tenho muita admiração pelo trabalho, por tudo que fez, pela força. Vamos lá? Talvez você conheça ela. Então eu trouxe para você Marie Curie. Talvez você ouça falar dela como Marie Curie, mas a pronúncia correta em francês é Marie Curie. Ela era física e matemática. Descobriu nada mais, nada menos do que a radioatividade. Descobriu também 2 elementos químicos que foram inseridos na tabela periódica, que foi o polônio e o rádio. É considerada a mulher mais brilhante do seu tempo. Eu, inclusive, digo que não é só a mulher, mas é a pessoa mais brilhante do tempo dela. Olha só que história legal. A Marie veio de uma família que não tinha muitas posses e elas queriam muito estudar, eram apenas meninas. E aí, então, a Marie com a irmã fizeram um acordo. A irmã queria estudar medicina e a Marie queria estudar física, matemática. E aí elas então acordaram o seguinte, que a irmã da Marie primeiro iria para a França para poder dar continuidade aos seus estudos e a Marie ia ficar aqui trabalhando para poder ajudar a irmã a pagar os estudos. Foi isso que ela fez, ficou trabalhando como governanta e durante esse tempo continuou fazendo as leituras, continuou estudando como podia e ajudava a irmã financeiramente lá na França. A irmã foi continuar os estudos, se casou e logo que conseguiu finalizar tudo, levou a Marie para a França também, para que ela pudesse então começar os seus estudos. A Marie foi, mas logo achou um jeito, descobriu um porão lá para alugar e foi morar sozinha para poder continuar os seus estudos. Você acha que era fácil? Nem um pouco.
Ela passou fome, frio, uns perrengues fortes. Inclusive, dava aula no período da noite para poder conseguir algum dinheiro para se alimentar e continuar estudando. Mas não desistiu, continuou e estudou. Tanto que fez essas descobertas brilhantes. Ela se casou, né? Então o seu marido também a ajudou. O marido dela era cientista também e pesquisador. Vejam vocês que ele nem pesquisava coisas que a Marie estava interessada. Mas quando ele viu as descobertas que ela fez, ele logo largou as pesquisas dele e foi ser parceiro da companheira dele e os dois trabalharam juntos durante muito tempo. Eu trouxe um vídeo para você agora que conta em um minutinho um pouco da trajetória da Marie Curie. Tá pronto? Vai lá! Marie Curie em 60 segundos. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa a ganhar 2 em diferentes categorias, física e química. Seu trabalho lançou as bases para a ciência nuclear moderna, do raio-x à radioterapia para o tratamento de câncer. Morando na França, Curie, ao lado do esposo, descobriu 2 elementos radioativos. Ela nomeou um de polônio devido à sua terra natal, Polônia. Durante a Primeira Guerra, Curie inventou as unidades de raio-x móveis, que ajudaram mais de 1 milhão de soldados feridos. Inicialmente, ela desconhecia os riscos do contato com a radiação e, eventualmente, faleceu de doença relacionada à frequente exposição. Suas descobertas, porém, continuam a salvar vidas hoje. Nada na vida deve ser temido, apenas deve ser compreendido. Este é o momento que devemos compreender mais para que possamos temer menos. Viu só? A Marie, de tanto lidar com a radiação, acabou falecendo em decorrência dela, né? Teve uma leucemia e aí acabou morrendo. Para você ter ideia, o túmulo dela até hoje está coberto com chumbo, porque até os dias de hoje emite radiação. Então, olha só que loucura, né? Ela é exposta a essa radiação toda e conseguiu descobrir todas essas coisas. Depois do falecimento dela, ainda teve mais um elemento químico que foi descoberto aí a partir dos estudos que ela já tinha feito, que não deu tempo dela descobrir tudo. Incrível, né? Uma mulher aguerrida num tempo difícil, que conseguiu, lutando, estudando, indo atrás dos seus objetivos e fez tanta história e é tão importante para a humanidade. Mas, professora, o que estava acontecendo aqui no Brasil, século XIX? Alguns historiadores dizem que o século XIX para o Brasil foi o século das descobertas. Aconteceu coisa pra caramba. Eu não vou poder te contar tudo, vou te contar só umas coisas bem importantes. Assim. Depois, num outro momento, você vai estudar também um pouco sobre a história do Brasil e vai descobrir mais sobre isso. O fato, primeiro, tão importante, foi que em 1808 a família real portuguesa veio para o Brasil. Estavam lá em Portugal, tinha um cara que era Napoleão, dizendo para eles assim, ó, vocês vão me ajudar? Preciso de ajuda aqui com as minhas coisas e tal, tô querendo invadir outras terras, conhecer outros lugares, vocês têm que me ajudar. E Portugal estava sem dinheiro e não podia ajudar. Aí, o rei, nada bobo, sabia que o Brasil estava aqui, bonitão, esperando por ele. Fez o quê? Não perdeu tempo. Correndo, organizou as coisas, guardou tudo nas caravelas e, ó, partiu o Brasil. Chegaram aqui no ano de 1808. Saíram lá de Portugal no ano de 1807. Tem uma história bem curiosa sobre isso. Quando eles desembarcaram aqui, as mulheres todas que estavam nas caravelas, nas embarcações, usavam turbantes, que são aqueles panos que a gente costuma amarrar na cabeça. Quando chegaram aqui, a sociedade brasileira que aqui estava achou que aquilo era o máximo, era a nova moda na Europa. Ó, turbantes são a moda da Europa. Sabe o que era? Durante a viagem, houve uma infestação de piolhos em toda a tripulação. Todo mundo piolento. E daí como é que resolvia? Não dava para ir ali na lojinha comprar um remédio para piolhos, porque eles estavam no meio do oceano. Qual era a solução? Raspar as cabeças. Inclusive as mulheres, senão não tinham o que fazer. Todas rasparam as cabeças e tiveram a brilhante ideia de colocar tecidos como turbantes para esconder a careca. E quando chegaram aqui, fizeram o maior sucesso. Ninguém nem ficou sabendo que era porque estavam todas carecas, acharam que era moda na Europa. Você viu só como às vezes a gente acha umas coisas que nem sabe direito de onde vieram? Pois é. E aí a família real chegou aqui e causou muito furor, né? Imaginem, a família real portuguesa chegando ao Brasil, muita coisa mudou. Depois você vai estudar mais sobre isso, só trouxe um pouquinho para você agora. Teve outra coisa importante, bem importante também, que aconteceu. Olha lá, no dia 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, proclamou a independência da República. Depois do período que passou aqui, a família real começou a ver que dava para voltar para Portugal e, claro, queriam voltar para casa.
E aí começaram a se organizar. O pai do Dom Pedro começou a fazer pressão nele. Vambora, vou comigo, você tem que ir comigo. E aí ele falou, não, eu não vou. Tá na hora desse Brasil aqui ser independente. E aí, um dia antes, ele declarou o dia do fico, porque ele fala que não vai, que para felicidade geral da nação ele vai ficar. E aí, logo depois, ele proclama a independência da República. Ou seja, ele separa Brasil de Portugal e Brasil passa então a ser independente, passa a ser uma república que se organiza, se governa sozinha. Foi bem importante isso também. Depois, ele foi coroado imperador e aí fica conhecido como o famoso Dom Pedro I, que a gente ouve tanto falar sobre ele, né? Tem mais uma pessoa que eu quero te mostrar agora, também bem incomum para aquela época, que é essa moça aí chamada Maria Quitéria. Era uma baiana e foi a primeira mulher a integrar o exército brasileiro. Ela teve que se vestir de homem para poder ingressar no exército, né? Você pode imaginar que lá no século XIX as mulheres não podiam ir para o exército assim facilmente. E aí ela teve que se camuflar. Então, cortou o cabelo, se vestiu de homem e aí foi se alistar e passou então a fazer parte do exército. E fez muita coisa. Lutou, guerreou pela independência do Brasil, porque também não foi uma coisa fácil assim só de ir lá e dar um grito dizer da independência, né? Teve todo um processo aí de lutas e batalhas para chegar nisso. E ela fez parte disso. O pai dela, quando descobriu que ela estava no exército, nem queria falar com ela. Mas depois que viu todos os feitos que ela fez, quanto ela lutou, acabou entendendo que era uma bobagem não querer falar com ela, não querer que a filha ficasse perto dele. No fim, para a tristeza, a Maria Quitéria morreu e ninguém nem sabia direito quem ela era. Ficou ali no anonimato. Né? Então a gente precisa cuidar também com isso, né? Quanta gente importante que faz história e a gente acaba deixando e esquecendo e deixa de lado, né? Vou trazer mais uma mulher. Essa você deve conhecer, ou já deve ter ouvido falar, já teve série de TV, minissérie, novela falando sobre ela, que é a Anita Garibaldi. Ela era catarinense, da cidade de Laguna, e também era uma heroína de guerra. Batalhou, inclusive grávida, com um barrigão lá, quase para ter o nenê, e continuava batalhando. E batalhava tanto no Brasil quanto na Itália, junto com o seu companheiro, que era Giuseppe Garibaldi. Quando ela conheceu o Giuseppe, ela era casada. E aí ela também provocou um problema, né? Porque ela acabou rompendo esse casamento para poder ficar com o Giuseppe. Então, além de ser essa grande guerreira, ela também provocou algumas revoluções. Faleceu por causa do nascimento de um filho e aí ficou conhecida como essa grande guerreira. Que tal? Você conhecia toda essa galera? Já sabia deles? Você já tinha imaginado quantas coisas legais foram feitas? Claro que eu não pude trazer aqui todas as pessoas que eu gostaria, né? A gente não tem tempo para isso. Mas o que eu queria mesmo era que você ficasse com essa curiosidade, que você quisesse conhecer outras pessoas. Claro que tem ídolos que a gente sempre vai adorar, por causa da música, por causa do jeito como são, ou das coisas que trazem. Mas que tal você começar a ter ídolos também que fizeram coisas bem interessantes e relevantes para a nossa sociedade? Legal, né? E não só para nós, assim, não só aqui no Brasil, que tem muita gente, mas também no mundo inteiro, né? E que até hoje nos atinge. Você percebeu que eu fui até o século XIX, né? Isso é proposital. Nós temos ainda século XX e século XXI. Mas você pode imaginar que a quantidade de pessoas nestes dois séculos para que a gente possa conhecer são muito grandes. E aí a gente não ia ter tempo para falar hoje. Então, hoje a gente vai ficar no século XIX. Semana que vem a gente vai ver um pouco mais sobre o século XX e o século XXI. Mas agora a gente vai para a nossa atividade. Então, olha lá. É uma atividade bem simples, que eu quero mais é que você comece a pensar, né? Comece a refletir sobre essas pessoas que eu trouxe, que você conheceu, quem você já conhecia, quem não conhecia. Então, olha lá. Eu quero que você reflita sobre quem são as pessoas importantes da sua história e por que essas pessoas podem ser consideradas personalidades. Já parou para pensar que você pode ter uma personalidade, uma pessoa que é bem importante na sua vida e que não necessariamente seja mundialmente famosa? Existem pessoas que nos influenciam, às vezes um professor, por exemplo, né, que nem é famoso, né, no mundo inteiro, mas que faz uma diferença na vida da gente, né, nos encaminha aí para curiosidades e para aprendizagens que a gente nem imaginava. Pensa quem são essas pessoas. Será que elas estão bem próximas a você? Será que você gostaria de conhecê-las? Ainda não conhece, só sabe delas através das mídias, do que a gente consegue acompanhar?
Depois que você fizer isso, aí eu quero outra coisa. Quero que você converse com as pessoas do seu convívio aí sobre isso. E aí eu gostaria que você aproveitasse para contar sobre a história de uma ou mais das celebridades que a gente conheceu hoje. Você viu quanta coisa eu trouxe para você hoje? Eu trouxe o cara que inventou o termômetro, eu trouxe o cara que inventou a vacina, eu trouxe arte a partir da música, né? Eu trouxe pessoas, mulheres cientistas que fizeram muito pela história da ciência, né? Para você ter ideia, por exemplo, a Marie Curie conseguiu fazer com que fosse possível, por exemplo, fazer quimioterapia. Então, as pessoas que são portadoras de câncer hoje têm esse tratamento graças ao trabalho dessa mulher. Sabe quando a gente precisa fazer um raio-x, quebrou alguma parte do corpo, precisa ver alguma coisa? Também foi graças a ela, porque foi ela que inventou esse tipo de exame. Então, veja quantas coisas impactam na nossa vida hoje, porque houve em algum momento alguém que se dedicou e que se debruçou em estudar e inventar isso, né? Claro que existem celebridades também que são bem legais, como do mundo da música ou do entretenimento, né? Mas quem sabe você aí não comece a ficar curioso também para conhecer essas outras personalidades que às vezes não são tão faladas, mas que são muito importantes. Combinado? Bom, a nossa aula está terminando, tá? Fica bem, se cuida, não esquece de usar a máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento até que tudo isso volte ao normal, tá bom? A gente se vê na próxima aula, fica bem, tchau, tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa é importante que você esteja pronto, com álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro, porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender?